Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Bendito é o nome do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos, porque tu estás presente, Senhor. Meu Deus, e agora, Senhor, em que estamos diante da tua palavra, Senhor, nos exorta. Fala conosco nesta manhã, ó Pai. Nós oramos a ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode sentar. Meus irmãos, o texto fala a respeito da ressurreição dos mortos. Primeiro, o texto fala que aqueles que morrem em Jesus, na verdade, eles não morrem, eles estão dormindo, aguardando o grande dia do Senhor. Mas, o nosso tema principal nesse texto não é somente a respeito da ressurreição, a qual todos nós passaremos, porque a palavra nos fala que se nós morremos com Cristo, e se Ele ressuscitou, também ressuscitaremos com Ele. Mas o nosso tema principal nessa manhã é falar a respeito da vinda do Senhor Jesus, da segunda vinda do Senhor. Quando o texto nos fala que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar com o Senhor nos ares. Nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Nós precisamos estar preparados para este dia. Precisamos estar preparados. E quando a palavra fala a respeito de arrebatamento, a palavra fala para um povo específico. Quando nós falamos do amor de Deus, a palavra de Deus diz assim, porque Deus amou o mundo. O amor de Deus é para todos os homens. Deus amou a todos e disponibilizou a todos a salvação. Todos os homens que creram no Senhor Jesus ou que creem no Senhor Jesus têm direito a essa salvação, a ser arrebatado com o Senhor. Mas quando Deus trata do arrebatamento, Ele trata para um povo específico. Agora não é mais para todos, é somente para aqueles que creram no Senhor Jesus. E Deus nos dá algumas condições para que nós participemos desse arrebatamento. Nós que ficarmos vivos, juntamente com aqueles que foram ressuscitados, encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Bendito é o nome do Senhor. É o que nós aguardamos, é esse arrebatamento. Um dia sermos tirados desta terra, deste mundo, e encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. É isso que nós aguardamos. E o Senhor Jesus, quando Ele fala a respeito do arrebatamento, ou a respeito da sua vinda, o Senhor Jesus compara com 2 dias. Primeiro, o Senhor Jesus compara a respeito dos dias de Noé e depois com os dias de Ló.
assim como foi nos dias de Noé, será também o dia da vinda do Filho do Homem. O que eles faziam? Casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, bebiam, comiam, nada fora da palavra de Deus. Então é para um povo que, embora o meio estivesse corrompido nos dias de Noé, a palavra nos fala da maldade do homem, o Senhor Jesus não se refere a isso, não se refere à maldade que havia sobre a face da terra, não se refere à corrupção, porque o Senhor Jesus bem poderia dizer, assim como foi nos dias de Noé, em que a maldade imperava sobre o homem, será também na vinda do Filho do Homem. Mas Jesus disse as coisas mais corriqueiras e as coisas mais simples. E as coisas que não são reprovadas pela palavra de Deus. Casar, família, né, uma instituição de Deus. Deus fala a respeito do casamento. Casavam-se, davam-se em casamento, comiam, é a nossa necessidade diária, bebiam, compravam, vendiam, todos estavam fazendo tudo normal. Por que então que Jesus se refere a esse grupo de pessoas específicas? O que havia de diferente nesse grupo? Para que o Senhor Jesus pudesse especificar exatamente essas atitudes, uma vez que nós estamos dizendo que essas atitudes não estão contrárias à palavra de Deus. Pelo contrário, é até um cumprimento da palavra de Deus, um cumprimento dos mandamentos do Senhor. Mas que nós vemos que essas pessoas estavam desapercebidas do seu tempo. Estavam preocupadas com a sua vida cotidiana. Estavam preocupados com aquilo que eles precisavam fazer para si. E esquecendo-se de Deus. Esquecendo-se de buscar a Deus. Mas cada um estava preocupado com a sua vida. Cada um estava vivendo a sua vida de forma dissoluta, sem que Deus estivesse presente na sua vida, sem que Deus fosse o primeiro lugar na sua vida. Como nós cantamos hoje, buscai primeiro o reino de Deus. Aquelas pessoas estavam buscando primeiro os seus prazeres, as suas vidas, e desapercebido do tempo que estavam vivendo. E isso aconteceu até no dia em que Noé entrou na arca. O aviso, a mensagem havia sido entregue. Noé, durante todo o período da construção da arca, Noé estava falando para as pessoas. As pessoas estavam vendo a arca sendo construída, mas as pessoas estavam envolvidas na sua vida cotidiana. Da mesma forma, nos nossos dias, a maldade, o desamor impera sobre os nossos dias. Mas o Senhor Jesus não está fazendo referência a essas pessoas. O Senhor Jesus está fazendo referência a um povo que Ele separou para encontrar com Ele nos ares. E as pessoas hoje, mesmo dentro deste grupo separado por Deus, muitos estão vivendo de forma dissoluta. Estão vivendo sua vida, buscando seus interesses e desapercebidos do momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Maldade está aí, mas o Senhor Jesus não está preocupado com essa maldade. O Senhor Jesus está preocupado com um povo que um dia foi lavado e remido no seu sangue, um povo que foi comprado pela sua vida e que, ao longo da caminhada, ao passar dos dias, estão vivendo como que dormindo. E a palavra de Deus diz, desperta tu que dormes. O momento que nós estamos vivendo não é um momento de estarmos dormindo, desapercebidos desse tempo que nós estamos vivendo. A volta do Senhor Jesus, não podemos estar desapercebidos. Outro dia que o Senhor
também mencionou a respeito da sua vinda os dias de Ló. Ló vivia em uma cidade onde o pecado imperava. A devassidão, a perversidão humana estava retratado ali, naquela cidade. E Jó vivia ali no meio daquele povo. E Jesus, quando faz referência aos dias de Ló, o Senhor Jesus não faz referência a esse povo que estava vivendo dessa forma de perversão, mas o Senhor Jesus faz referência a um povo que estava vivendo as coisas normais, vivendo o seu dia a dia, casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, compravam, vendiam, até o dia em que Ló foi tirado da cidade. E assim que Ló foi tirado da cidade, choveu fogo e enxofre. Os dias que nós estamos vivendo é exatamente como nesses dias. O período em que Jó viveu naquela cidade, ou melhor, em que Ló viveu naquela cidade, Ló não se contaminou com aquele povo. Tanto que, quando Deus avisa a Abraão que haveria de destruir a cidade, Abraão diz a Deus: Senhor, mas se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não. Se tiver 50, não destruo não. Mas se tiver 20, e se tiver 10, se tiver 5, vai destruir? Não. Se tiver 5, eu não destruo. Mas ali só foi encontrado um justo. Então nós vemos que Ló, ele não se contaminou. E Ló, a vida de Ló, era uma vida de exemplo para aquele povo. Mas aquele povo não tomou a vida de Ló como exemplo. Não seguiu os conselhos de Ló, o testemunho de Ló. Assim também é os nossos dias. A igreja do Senhor, ela foi comprada, lavada e remida no sangue do Senhor Jesus e não tem se contaminado com esse mundo. A igreja, que é corpo de Cristo, ela não se contamina com esse mundo. E ela dá testemunho da vida que leva. Ela dá testemunho da vida de Cristo em si, porque não se contamina. Deus, quando faz referência à igreja, lá no livro de Malaquias, ao povo de Deus, o Senhor diz assim: e aqueles que temeram o meu nome serão para mim particular tesouro, serão fonte selada. Em Cantares, o Senhor Jesus diz à noiva, que é jardim cercado, fonte selada. Então a igreja do Senhor é uma igreja que é separada por Deus deste mundo. E nós estamos neste mundo para testemunhar a vida de Cristo. Que as pessoas possam olhar para a igreja do Senhor e ver Jesus refletido nela. Mas o que nós vemos nos dias é que o mundo não tem se espelhado na igreja. O mundo não tem seguido o testemunho da igreja de Cristo, dessa igreja que foi separada por Deus, mas está vivendo a sua vida de perversidão, de depravação, está vivendo a sua vida de maldade e não está preocupado com isso. E a igreja do Senhor está testemunhando da volta do Senhor Jesus. Nós estamos anunciando a volta do Senhor. Amém. E isto até o dia em que nós formos tirados dessa cidade. Um dia nós seremos tirados deste mundo, a encontrar com o Senhor Jesus nos ares. E quando a igreja do Senhor for tirada desse mundo, haverá de chover fogo e enxofre sobre este mundo. A palavra de Deus nos fala que ali haverá choro e ranger de dentes. Então o conselho de Deus é para um povo que teme ao nome do Senhor. Sempre que Deus trata
de arrependimento, sempre que Deus trata de uma vida santa, Ele está falando com um povo definido. Ele está falando com o seu povo, aqueles que temem o nome do Senhor. Não está falando com o mundo. A palavra nos diz que o mundo jaz no maligno, mas Deus nos tirou de lá. Um dia nos resgatou, nos comprou e nos separou desse mundo. E Deus, nessa manhã, está falando conosco. Nós precisamos ter uma vida de santificação para encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares. No livro de Hebreus, a palavra nos fala que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E Deus está tratando com a sua igreja nesses dias. Deus está tratando com a sua igreja. O momento que nós estamos vivendo é um momento em que aqueles que temem a Deus permanecerão firmes, porque o Espírito Santo há de ajudar, há de cooperar com eles. E aqueles que não temem a Deus, eles serão separados, serão tirados do meio da igreja, porque a igreja é jardim selado, jardim cercado, onde aqueles que hão de destruir, ou aqueles que querem destruir, eles não podem entrar, porque a igreja está cercada por Deus. E o conselho de Deus para nós é: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. A palavra de Deus para preparação não é uma palavra para todos os homens. Assim como é o amor de Deus, assim como foi o sacrifício do Senhor Jesus, foi para todos. Assim como Deus quer que todos sejam salvos, mas quando Deus trata de santificação para estar com Ele na eternidade, está falando com um povo específico, para Israel. Prepara-te, ó Israel. E nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando nós cremos no Senhor, a palavra nos fala que nós fomos adotados como filhos. Então nós fazemos parte desse Israel, porque fomos adotados por Deus, somos filhos desse Deus, e Deus está falando conosco: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Em outro texto, em Cantares, ou melhor, em Eclesiastes, o Senhor fala com o povo: em todo tempo sejam alvos os seus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. O povo, nos dias de Noé e nos dias de Ló, andava fazendo as suas coisas cotidianas, normais. Mas quando em Eclesiastes o Senhor fala com o povo, no versículo anterior o Senhor diz assim: vai, come com alegria o teu pão, goza a tua vida, mas em todo tempo sejam alvos seus vestidos. E nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Nós precisamos viver a nossa vida, casarmos, darmos em casamento, comermos, bebermos, comprarmos, vendermos, trabalhar, estudar. Nós precisamos viver dessa forma, mas nós precisamos saber de uma coisa: os nossos vestidos, as nossas vestes espirituais, um dia elas foram lavadas no sangue do Cordeiro, foram tornadas por esse sangue alvos mais do que a neve, e nós precisamos manter essas vestes desta forma, porque o Senhor nos entregou vestes limpas, vestes lavadas no sangue do Cordeiro, e é nossa responsabilidade vivermos com essas vestes limpas, em todo o tempo, mesmo fazendo aquilo que
nos é permitido, mesmo vivendo a nossa vida neste mundo, mesmo comendo, bebendo, comprando, vendendo, seja lá o que for, mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa: um dia nós fomos separados deste mundo e não podemos nos contaminar com este mundo, porque aqueles que se contaminam, eles não participarão desse arrebatamento. O arrebatamento é para aqueles que foram santificados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Um dia, o Senhor Jesus entregou sua vida por nós, para nos resgatar desse mundo, pagou o nosso resgate, um preço tão alto que ninguém poderia pagar, nem mesmo as pessoas mais ricas poderiam pagar, mas Jesus pagou por nós esse preço. E nós precisamos valorizar esse sacrifício. E as nossas vestes nos foram entregues, alvas, purificadas, lavadas nesse sangue. Elas possam permanecer dessa forma até o dia em que o Senhor Jesus virá, até o dia em que o Senhor Jesus vier nos ares e nos arrebatará para encontrar com Ele. João, a experiência que João teve lá em Apocalipse, quando ele vê uma multidão vestida de branco, e ali a pessoa que falava com João pergunta: e esses quem são? E João responde: Senhor, tu sabes. E o Senhor ali responde naquele momento: esses foram que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Meus irmãos, que nós possamos ser encontrados dessa forma, com as nossas vestes lavadas e remidas no sangue do Senhor Jesus. Então, nós precisamos buscar a santificação em nossa vida. Nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Temos que viver. Estamos neste mundo. O Senhor Jesus, quando ora ao Pai, Ele diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Meus irmãos, nós, na nossa vida, nós estaremos neste mundo, conviveremos com as pessoas corruptas, conviveremos com as pessoas depravadas, perversas, conviveremos com as pessoas más, mas nós não seremos influenciados, porque um dia nós fomos separados, comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus. E nós somos jardim cercado, fonte selada por Deus. Deus tem colocado em nós o seu Espírito Santo, e somente através deste Espírito Santo é que nós podemos viver uma vida reta, uma vida digna diante de Deus, porque o Espírito Santo nos convence do nosso pecado. A nossa natureza nos leva a andar longe de Deus, mas esse Espírito Santo que habita em nós, Ele nos guia para a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos orar como Davi orou: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Essa deve ser a nossa oração, porque é esse Espírito Santo que nos santifica. Quando a palavra diz: quem é sujo, suje-se ainda, mas quem é santo, seja santificado. Há um agente exterior a nós que nos santifica. O homem, ele não pode santificar-se a si mesmo. Sujar é natural do homem, suje-se ainda mais. Mas quem é santo, Deus há de santificar ainda mais através do seu Espírito Santo. Por isso, a nossa insistência com a igreja: meu irmão,
Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio, sem reservas. Abra o seu coração. Retire toda a reserva que tem no seu coração e peça a Deus que preencha o teu coração com o Espírito Santo. Porque é isso que nos separa deste mundo. É isso que faz com que nós encontremos com o Senhor Jesus nos ares. E quando nós formos retirados desse mundo, haverá de chover fogo e enxofre nesse mundo. Mas nós estaremos com o Senhor Jesus para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Paulo, ao final desse texto, ele diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que nos consola é saber que um dia estaremos com o Senhor. Embora vivendo num mundo corrupto, embora vivendo em dias maus, mas nós estamos alegres, porque sabemos que em breve nós estaremos com o Senhor Jesus na eternidade. E que Deus possa nos abençoar com a sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome.